Agora, uma questão bem interessante. Um professor meu sempre dizia: Julie, nunca gaste mais do que você ganha. Era uma frase lema da vida dele. Pode até parecer muito simples isso, né? Mas muitas pessoas ainda sofrem muito porque não conseguem guardar nem um centavinho daquilo que ganha. Mas será que é tão difícil assim? Como organizar o nosso dinheiro, o salário da gente? E isso nas diversas etapas da nossa vida. Ah, gente, ó, sinceramente, eu quero aprender muito sobre esse assunto. Por isso, nós vamos para aquele cafezinho com ideias, tá? É um prazer receber você aqui nos nossos estúdios, professor. Obrigado, Júlia, eu agradeço o convite. Ainda mais hoje, né, dia aí do consumidor. É dia mundial nosso, né? Por que não consumir de uma forma mais consciente, planejada, evitando problemas que vêm justamente depois da compra em excesso? Ó, e na verdade dá pra gente fazer aquela organização bem bacana, não é? Pra gente guardar um dinheirinho no final do mês, enfim. Dá sim, sabe, o problema, e eu vou dizer já em uma abrangência maior, em termos nacional, é que o brasileiro ele não foi ensinado para poupar, para economizar. Nós somos influenciados fortemente a consumir. E o ideal é consumir sim, mas saber consumir. E as pessoas acabam não sabendo consumir e acabam se endividando. Infelizmente isso acaba repercutindo até no desenvolvimento profissional dessa pessoa. E de que forma a gente pode se organizar melhor nesse sentido, hein, professor? A primeira palavra aí de sucesso é planejamento. Planejamento, né? As pessoas precisam saber planejar quanto elas ganham, quanto elas vão gastar, quanto elas podem gastar e como gastar o dinheiro que elas tanto têm que trabalhar para conseguir. Perdeu-se um pouco a referência do dinheiro, né? As pessoas não valorizam muito o valor de fato que esse dinheiro tem. E é claro que existem algumas facilidades de consumo, então as pessoas gastam de forma descontrolada. E, por exemplo, quando for comprar um bem, o que você orienta para fazer bastante pesquisa? Como eu sempre digo, gastar sola de sapato mesmo. Pois é, a gente tem que sempre buscar informação. Informação, nós estamos na era da informação, a informação ela nunca é desperdiçada. E eu sempre falo o seguinte, vamos analisar o binômio necessidade versus desejo. Eu preciso de uma calça para eu trabalhar, é a minha necessidade. Mas eu não preciso de uma calça de R$800, já é o meu desejo. Então eu priorizo aquilo que é necessário, aquilo que é indispensável para a minha vida. E o desejo, não que eu não vou atingi-lo, mas eu tenho que me programar, me planejar melhor para eu poder conquistá-lo. Por exemplo, teria uma planilha bem bacana para a gente falar aí para os nossos telespectadores, para a gente poder se organizar todos os meses? Tem não só uma planilha, mas eu gostaria de deixar aí já, nós temos um blog, tanto eu como um ex-aluno que trabalha comigo sobre esse assunto, que é o www.portalfinanceiro.blogspot.com. Lá tem uma planilha, inclusive, que foi desenvolvida por esse aluno, onde você pode fazer um controle mensal das suas finanças, inclusive com um relatório de desempenho, onde você gastou mais, onde você gastou menos e como que a gente pode diminuir os gastos excessivos. Por exemplo, o Jorge mandou um e-mail pra gente, ele pergunta o seguinte, ele vai se aposentar, está para se aposentar, e ele gostaria de, pelo menos agora, ele tem 58 anos, começar a economizar um pouquinho, né, para ter uma boa aposentadoria, enfim, uma qualidade de vida. Sim. De que forma você orienta, professor? Jorge, primeiro você precisa definir quais são os seus objetivos lá na frente. O que eu quero, né? O Sêneca já falava, quem não sabe onde quer, qualquer lugar, nunca vai satisfazer, na verdade, né? Não há vento que satisfaz para quem está perdido. Meu objetivo é ter uma boa aposentadoria, Jorge, então vamos programar essa boa aposentadoria. Hoje existem alguns planos de previdência privada, onde a pessoa, basta ela saber se organizar financeiramente, decidir as suas metas e adquirir um plano desse, que é uma das opções. Outra forma que não é praticada pelo brasileiro é o ato de poupar. Por que não começar poupando 1%? 1% do seu salário. Tem especialistas que dizem que tem que ser 10, 20. Eu diria que tem que ser 1. Comece com 1% hoje. Lá na frente esse 1% se transformou em 20, em 30, em 40%. É uma questão de iniciativa. Ou seja, o planejamento, então, é fundamental, é primordial
As pessoas precisam saber planejar a vida pessoal, a vida amorosa, profissional e principalmente financeira. Para ter um equilíbrio, né, professor, em tudo. Até porque nós estamos vivenciando um país muito instável, a economia nossa é muito volátil. Então hoje eu tenho condições financeiras, amanhã eu posso não ter mais. Então eu preciso estar preparado para lidar com esses problemas. Planejamento. Professor, o Tiago também ligou para a gente, ele diz o seguinte, ele ganha R$650 por mês, mais R$200 de vale alimentação, ele não gasta nada com alimentação nesse caso, e aí, somando os gastos dele mensais, dá cerca de 480 entre luz, aluguel, água e telefone, enfim. E ele quer comprar um carro novo, ele até colocou pra gente, né? Olha, eu quero um carro básico, novo, porque não dá só para trabalhar. A gente precisa estar com um carro legal também. E aí, de que forma ele deve proceder para estar juntando, né, economizando e comprar com esse salário um carro legal? Tiago, a primeira coisa que você precisa fazer é saber exatamente quais são os seus gastos. Quando você colocar isso no papel, eu até sugiro que você pegue um mês e anotar diariamente o que você gasta. Aí você vai ter o que nós chamamos de susto financeiro, ou, tecnicamente dizendo, diagnóstico financeiro, onde você vai conhecer de fato quanto você tem de gasto. Pode ser que seja maior do que isso que você nos passou. Então, primeiro você tem que descobrir quanto você gasta, comparado com o que você ganha, e essa sobra você vai utilizar para a compra do carro. Mas eu vou ainda te dar mais uma dica. Não pense você que é só o financiamento do carro, e este também é um erro nosso. Você vai ter IPVA, você tem manutenção, você tem combustível. Tem a gasolina, exatamente. Então, eu preciso estar condicionado, de fato, a poder ou não comprar esse veículo. Planeje primeiramente os seus gastos, veja aquilo que é desnecessário, elimine gastos que você sabe que podem ser eliminados, procure otimizar o seu salário e depois levante de fato todos os gastos envolvidos na aquisição desse veículo, para que você não se surpreenda e aquele sonho se torne um pesadelo lá na frente. Agora, esse lema é muito válido, né? Nunca gaste mais do que aquilo que você ganha. Isso é muito importante, né? É demais, né? As pessoas deveriam poupar pelo menos 20%. Como eu sempre fui muito contra essa história de delimitar números, então eu falo que primeiro a pessoa precisa se conhecer. Segundo, ela precisa viver o padrão de vida que ela pode. A ostentação, ela tem que ficar fora da vida das pessoas. Nós precisamos aprender a trabalhar com isso. E obviamente que eu não sei o que pode me acontecer amanhã, o mundo é incerto. Então eu preciso ter uma reserva para que eu possa lidar com situações improváveis, imprevistas. Ô, professor, sabe que a gente observa? Existem alguns casais também que no nascimento já do filho, já fazem uma poupancinha, digamos assim, né, para fazer a faculdade do filho, quando chegar aí com 17, 18 anos, já ter aquele dinheirinho guardado. E na verdade, às vezes economizam aí, vão colocando na caderneta de poupança, estou falando assim, R$20 por mês, R$10 por mês, desde o nascimento. Isso também é válido, né? É muito válido. Júlia, eu vou dar uma informação agora, talvez assuste um pouco. Mas tem alguns estudos que disseram que um filho, desde o momento do nascimento, aliás, antes, né, toda a fase do pré-natal, até a formação acadêmica, ele pode custar de 440 mil a 1,2 milhões, dependendo da classe social. Então isso é para assustar? Não, isso é para as pessoas estarem preparadas. E o planejamento ele não deve acontecer no momento em que nasce a criança. Muito pelo contrário, ele tem que acontecer muito antes. O casal decidiu ter um filho, então eu preciso me preparar para o pré-natal, para o nascimento, para a educação dessa criança e posteriormente para ele poder cursar uma faculdade. Trace um objetivo na sua vida, seja, né, neste caso específico, o nascimento de um filho, e planeje para que você possa oferecer o melhor para essa criança. Que dicas preciosas você está dando para a gente. Professor, eu quero agradecer muito do fundo do meu coração por você estar aqui, por você ter partilhado de tanta sabedoria com a gente. Eu que agradeço e me coloco à disposição para o que vocês precisarem. É um prazer sempre. Bom, e já faço um convite para que você venha outras vezes aqui no nosso Vitrine Revista. Ensinar a gente aí a economizar, porque isso é fundamental. Lição de vida. Lição de vida. Bacana, hein? Lição de vida. Gostei, professor. Fica aqui com a gente que agora eu quero fazer um sorteio.